Uma primeira pergunta, né, numa aula sobre realidade poderia ser: a realidade existe? Existe algo que a gente possa chamar de real? E é uma pergunta muito interessante, filosoficamente muito complexa. Nós poderíamos entrar em debates filosóficos sobre o que é existir, sobre se a existência é real. Será que aquilo que a gente percebe é real? Ué, mas tem coisas que eu percebo que eu sei que não são reais. Por exemplo, eu percebo o sol lá no céu pequenininho e eu percebo que eu estou aqui parado enquanto o sol muda de lugar. Então, né, é real que o sol é pequeno, é real que o sol gira em torno de mim. É real, né, que a Terra fica parada e quem gira o sol, é real. E a gente sabe que nem tudo que a gente percebe corresponde ao que acontece. Esse é um primeiro passo, né? E filosoficamente a gente poderia pegar esse passo e seguir, né? Será que aquilo que eu sinto é real? Será que aquilo que está acontecendo comigo nesse momento é real? Porque eu poderia estar sonhando, a qualquer momento eu posso acordar. E se na verdade quando eu tô sonhando o que acontece é real e quando eu tô acordada, não. Mas eu não vou falar sobre o debate filosófico. Eu vou partir do princípio de que sim, a realidade existe. Na verdade eu vou começar dizendo sim, o real existe e depois eu conto pra vocês na psicanálise qual que é a diferença de real com R maiúsculo, real, de realidade. E o que é real? Né? O que é real? A gente poderia começar nomeando algo que a gente sabe que acontece, sabe que vai acontecer com a gente. É uma certeza que a gente tem, né? E apesar de ser uma certeza que a gente tem e a gente saber que vai acontecer, não é algo que a gente se sente capaz de representar e é algo que a gente conhece muito pouco sobre. Então, uma das dimensões do real é a morte, né? Pessoas morrem, não tem como escapar, todos nós morreremos. Não só eu morrerei, como pessoas que eu amo morrerão. E isso é um exemplo, a morte é um exemplo das nossas limitações. Né? A morte é um exemplo de que a vida não gira em torno de mim. Né, que existe um mundo que existia antes que eu nascesse e vai continuar existindo depois que eu morrer. Né? E aí os conhecimentos sobre a história, os conhecimentos científicos da física, da biologia, da evolução, né? Toda a questão de dados de uma realidade que não depende da nossa percepção, que não depende da nossa imaginação, nem da nossa crença. São coisas que vão acontecer independente de eu acreditar ou não. E apesar de eu estar usando palavras para descrever isso, né, o real é algo que não cabe nas nossas palavras. Então imagine que existe um mundo que existia antes de eu nascer e que vai continuar existindo depois que eu morrer. Tudo bem, em termos de Marcela, em termos de cada um que está me assistindo, né? O mundo existia antes do nosso nascimento e vai existir depois de nossa morte. Agora vamos pensar em termos de humanidade, né? O mundo existia antes que as pessoas existissem no planeta e vai existir depois que as pessoas forem extintas. Né? E nesse sentido, a forma principal que a gente tem de acesso ao mundo para tentar explicar o mundo, conhecer o mundo, compreender o mundo e mesmo modificar o mundo é a nossa linguagem, né? E a linguagem humana existe junto com a gente. Então, antes de humanos existirem e depois que a gente entra em extinção, a linguagem humana vai junto, né? Então vamos tentar colocar uma definição para esse real com R maiúsculo como aquilo que existe independentemente da gente existir. Aquilo que existe, tanto faz se eu percebo ou não, tanto faz
se eu acredito ou não, tanto faz se eu existo ou não. Então o real é aquilo que existe, tanto faz se eu existo. Esse é o real com R maiúsculo. No próximo eu vou falar da realidade.